Olá, bem-vindos à aula de Fisioterapia Aliada à Tecnologia. Eu sou o professor Altair. Nessa aula vamos estar falando um pouco sobre órtese e prótese, alguns conceitos. Faremos uma aula mais introdutória sobre este assunto. A palavra prótese foi empregada pela primeira vez por Hipócrates. Então esse conceito ele já é bastante antigo. Tanto quanto a palavra órtese, ou seja, ela tem uma origem etimológica grega que significa tornar reto ou retificar. Então, muitas vezes a gente prescreve órteses para os nossos pacientes com esse objetivo: alinhar, retificar, ajustar, melhorar uma postura, alinhar deformidades. E assim, com inúmeras finalidades, foram desenvolvidos diferentes tipos de órteses que são prescritas atualmente pelo fisioterapeuta. Já a prótese, ela é classificada como uma peça ou um dispositivo artificial. Esta é usada para substituir um membro, um órgão, como por exemplo, podemos citar as próteses dentárias, as próteses oculares, articulares, que são feitas após a cirurgia de reconstrução da articulação do joelho, reconstrução da articulação do quadril, próteses cardíacas, vasculares, entre outras. Já a órtese, no seu sentido mais restrito, refere unicamente aos aparelhos ou dispositivos ortopédicos relacionados a uso externos. São usados para alinhar, prevenir ou corrigir deformidades e, consequentemente, melhorar a função de partes móveis do corpo. Podemos citar, por exemplo, um paciente que tenha o pé na posição equina. Ele vai usar uma órtese para auxiliar no posicionamento e correção dessa deformidade. Sendo assim, a prótese ela substitui e já a órtese ela auxilia, ela melhora a função. A prótese, dispositivo permanente ou transitório, vai substituir total ou parcialmente um membro, um órgão ou um tecido. Em relação à prótese, podemos classificá-la como interna ou implantada, como por exemplo a prótese articular, prótese não convencional para substituição de tumor, o coração artificial, válvula cardíaca, ligamentos artificiais, entre outros tipos. Externa ou não implantada, uma prótese para o membro inferior, que é bastante comum, na qual fizemos todo o processo depois de reabilitação do indivíduo protetizado. Implantada total ou parcialmente por ato cirúrgico ou percutâneo, um implante dentário ou mesmo a pele artificial. E a prótese estética, ela mantém apenas a forma e a estética. Por exemplo, uma prótese ocular de um indivíduo que teve uma lesão ou teve uma má formação do globo ocular, uma prótese mamária ou próteses cosméticas de indivíduos que possam ter tido traumas em face, como por exemplo próteses nasais. Já a órtese pode também ser classificada como dispositivo permanente ou transitório, sendo que tem indivíduos que usam órtese de forma permanente. Alguns utilizam só por um período de tempo. Após esse período, eles podem retirar ou utilizar algum período do dia só, não sendo necessário, mas o uso durante toda a sua vida. Ela é utilizada para auxiliar as funções do membro, do órgão, do tecido. Ela evita deformidades, evita a progressão das deformidades ou ainda auxilia a compensar insuficiências funcionais. Também podemos classificar como uma órtese interna ou implantada, um material de sutura ou a síntese, um material de osteossíntese metálica, uma instrumentação para fusão da coluna, um marca-passo implantado, uma bomba de infusão implantada, entre outros exemplos. Já uma órtese externa ou não implantada estão relacionadas muito com dispositivos auxiliares da marcha, como já falamos em outra aula. Por exemplo, bengalas, muletas, coletes, colares cervicais, aparelhos gessados, tutores e andadores, aparelhos auditivos, os óculos, lentes de contato, aparelhos ortodônticos, entre os mais diferentes tipos. E ainda temos as órteses implantadas total ou parcial por ato cirúrgico percutâneo, que são fixadores externos, estentes ou drenos. Fixadores externos são bastante comuns durante a reabilitação ortopédica, na qual esse paciente ele vai usar por um período de tempo até que ocorra, por exemplo, a consolidação da sua fratura. Temos diferentes meios auxiliares de locomoção. Então, são aparelhos ou dispositivos que auxiliam na função motora, o qual não corrige ou substitui a função como uma determinada órtese ou uma prótese. Esses mecanismos que auxiliam na deambulação já falamos em outra aula. Sobre a amputação, o que seria o conceito então de amputação?
A sua definição mais aceita por profissionais é que a amputação se trata da retirada total ou parcial de um membro por um ato cirúrgico, um traumatismo ou decorrente de doenças. Consequentemente, deve considerar a amputação não como o fim de uma etapa, mas sim o princípio de uma nova fase, que se dê de um lado mutilou a imagem corporal, de outro lado eliminou o perigo de perder a vida. Então, sempre temos que deixar claro para os nossos pacientes que a amputação ela é o início de uma nova etapa, na qual esse paciente ele vai ter que passar por um período agora de readaptação. Nessa fase, muitos pacientes precisam de todo o treinamento e todo o auxílio multiprofissional, que vamos falar mais adiante. É importante destacar que o processo de reabilitação ele é extremamente útil nessa fase e vai auxiliar o paciente para a sua nova tomada de decisões, para o seu novo caminho ao longo da vida, na qual ele vai agora conviver com essa situação, na qual ele vai ser protetizado. Ainda é importante destacar que muitas vezes o mecanismo de amputação é uma forma de prevenir futuras complicações ou até mesmo de evitar uma morte em alguns pacientes que correm o risco de vida por determinados tipos de doenças que se agravam com o passar dos anos. Após a amputação, o indivíduo ele vai ter uma região que é chamada de coto. O coto ele é a parte do membro que fica após a amputação, ou também pode ser uma desarticulação. Por quê? Existem algumas amputações que serão feitas a nível articular, outras, no entanto, serão feitas a nível de terço médio, por exemplo, amputação de terço médio de coxa, terço médio de perna, e as desarticulações, desarticulação do joelho, do tornozelo ou do quadril, por exemplo. A reabilitação, de acordo com o Programa Mundial para Pessoas com Deficiência da ONU, é um processo que visa permitir que uma pessoa com deficiência alcance um nível físico, mental ou social funcional ótimo, proporcionando assim os meios de modificar a sua própria vida. Pode compreender medidas com vista a compensar a perda de uma função ou mesmo uma limitação funcional. Então é importante ter em mente que o processo de reabilitação ele é de extrema importância para esse indivíduo que sofreu a amputação. O processo de reabilitação ele faz com que o indivíduo tenha novamente uma vida o mais independente possível. Devemos ter em mente também que esse processo de reabilitação, o foco dele é a funcionalidade. Então a gente tem que pensar o quê? O que eu quero com esse indivíduo amputado? Eu quero melhorar a função dele. Eu quero deixar ele o mais independente possível para as atividades de vida diária. Muitas vezes o processo de amputação ele pode ser uma nova porta para um novo estilo de vida. Um grande exemplo disso são indivíduos que, após o período de amputação, começam a competir e se tornam atletas olímpicos. Então, temos vários indivíduos que, após esse período, acham uma nova forma de treinamento e se tornam para-atletas. Então, com isso, às vezes, modificam a sua própria vida. Todo esse processo ele é muito importante, tanto para o fisioterapeuta quanto para o paciente. E tem que estar muito claro cada uma das etapas desse processo de reabilitação. Mais à frente, em outras aulas, vamos falar mais a respeito do processo de reabilitação, suas etapas, complicações, formas de reabilitação, entre os outros aspectos relacionados a esse programa. A assistência ou atendimento em reabilitação é a terapia realizada para reabilitar os pacientes no desenvolvimento de sua capacidade funcional dentro de suas limitações. Como já falado, é importante trabalhar a capacidade funcional de cada indivíduo. Vamos observar que cada paciente apresenta características muito individuais, devido aos aspectos biológicos de cada pessoa. No entanto, alguns vão apresentar maiores limitações ou mesmo complicações que vão dificultar o processo de reabilitação. Para isso, o fisioterapeuta deve estar atento a todo o processo de evolução desse paciente, respeitando as etapas e também observando as suas limitações. O atendimento hospitalar em reabilitação são terapias realizadas a nível hospitalar. Nesse momento, a gente já visa reabilitar o paciente, estimulando a sua capacidade funcional.
Então, quando que começa essa reabilitação? Em algumas situações, começa no pré-operatório, nas cirurgias eletivas. Em outras situações, vai começar no pós-operatório imediato. Então, pacientes que sofreram, muitas vezes, alguns eventos traumáticos, iniciam seu processo de reabilitação logo após que tenha sido realizado a amputação. Este já deve ser iniciado no próprio ambiente hospitalar. A avaliação funcional. A avaliação funcional é uma grande etapa do processo de reabilitação. É um momento onde vamos avaliar a capacidade do indivíduo em manter suas habilidades motoras, mentais e sensoriais para uma vida independente e autônoma. Durante a avaliação funcional, vários aspectos vão ser importantes. Por exemplo, um paciente deve ser avaliado tanto o seu aspecto local, como a massa muscular, a presença de cicatrizes, aderências cicatriciais, edema, flacidez na área do coto, mas também avaliado de forma sistêmica. Será que esse paciente é hipertenso? Será que ele é diabético? Será que ele tem alguma outra alteração que pode comprometer o processo de reabilitação? A capacidade funcional está relacionada com a capacidade do indivíduo em manter suas habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. Então, a avaliação dessa capacidade é feita mediante o uso de alguns instrumentos de avaliação multidimensionais. Podemos avaliar as condições funcionais. Então, funcionalmente, como que esse paciente se encontra após a cirurgia? Ele tem força muscular? Como que está o trofismo? Amplitude de movimento? Será que existe alguma deformidade associada? Então, sempre temos que avaliar todos os aspectos funcionais. A capacidade adaptativa. Será que o paciente consegue se adequar a essa nova situação? Como que eu posso adaptar esse paciente à utilização da sua prótese? Como que vai ser o treinamento desse paciente para a utilização da sua prótese? Então é importante destacar que cada paciente vai ter um tempo específico para que seja elaborada a sua capacidade de adaptação. No entanto, para isso, é importante que ele tenha um treinamento funcional bem realizado e bem adaptado. Algumas ações básicas de reabilitação devem ser tomadas. Essas ações elas visam sempre minimizar as limitações e melhorar as habilidades desse paciente. Ou seja, desde o momento do pós-operatório, esse paciente ele já deve ser orientado. Então, nesse momento, esse paciente ele já deve ser tratado com a finalidade de evitar possíveis deformidades, estimular esses pacientes, para a realização dos exercícios, utilização de instrumentos de posicionamento correto, a prescrição, em relação ao enfaixamento do coto. Então, nesse momento, várias ações devem ser realizadas. Temos também ações mais complexas, que são realizadas utilizando maiores tecnologias, com o objetivo de conseguir maior independência funcional do portador de deficiência. Nessas ações mais complexas, temos diferentes tipos de próteses que poderão ser utilizadas. Esse paciente, a partir do momento que ele estiver apto para a protetização, vai ser prescrita a prótese de acordo com sua capacidade funcional. E também devemos levar em consideração que toda prótese também tem um aspecto do custo. Então, existem diferentes tipos de próteses com diferentes materiais e também com grandes avanços tecnológicos. Isso deve ser levado em consideração durante o processo de reabilitação. A prescrição da órtese e da prótese ou meios auxiliares de locomoção. Então, a indicação de órtese, de prótese, vai ser adaptada ao paciente de acordo com sua avaliação funcional. Então, por exemplo, será que esse paciente tem a capacidade funcional de deambular com um andador, deambular com uma muleta, ou deambular com uma bengala? Qual será o melhor meio auxiliar de locomoção? Será que esse paciente ele vai ter capacidade de utilizar uma órtese para correção? Será que a prótese dele tem que ser uma prótese com maiores níveis articuláveis ou não? Então, isso tudo está dentro do programa de reabilitação e a equipe responsável, juntamente com o paciente, irá avaliar a capacidade funcional desse paciente na prescrição. Temos alguns formulários que podem ser úteis para a prescrição de órtese e próteses de pacientes. Estes formulários eles vão especificar vários aspectos.
em relação a dados de identificação, em relação ao tipo que ele vai usar, se é prótese, se é órtese, qual o diagnóstico que esse paciente apresentou, qual o tipo de problema que ele tem, qual o diagnóstico topográfico, né? Então, qual que é a causa? O paciente ele sofreu uma amputação devido a um evento traumático. Essa amputação resultou numa desarticulação do joelho. Onde está o problema? Então, o problema está a nível, né, do joelho. Então, ali que vai ser feito o processo de amputação desse paciente. Então, com isso, a gente tem que pensar qual tipo de prótese membro inferior vai ser utilizada. Foi o nível de desarticulação do joelho. Qual tipo de equipamento? É endo ou exoesqueleto? Qual o tipo de encaixe dessa prótese? Então, esse encaixe vai ser acima do joelho, vai ser nível articular, o material que está sendo utilizado, etc. Vários aspectos são importantes durante esse processo de prescrição. Podemos destacar ainda que, dependendo do nível de localização, o equipamento ele vai ter aspectos específicos na sua constituição, na sua forma de encaixe, na sua estética, entre outros mecanismos, que serão decididos, né, junto com a equipe de reabilitação para melhor utilização junto com o paciente. Para isso, então, temos o quê? Uma abordagem multiprofissional. Essa abordagem multiprofissional vai ser constituída por profissionais de diferentes áreas. Esses profissionais eles vão desenvolver todo o processo terapêutico de maneira hierarquizada, com o objetivo de tratar esse paciente de acordo com as suas incapacidades apresentadas e de acordo com o seu aspecto funcional, ou seja, o quanto de capacidade funcional esse paciente tem. Lembrando que dentro dessa reabilitação, né, desse paciente, a abordagem interdisciplinar é extremamente importante. Então teremos a participação do médico, a participação do enfermeiro, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do nutricionista, do protético, enfim. Todo esse grupo de profissionais devem estar trabalhando em conjunto para que a gente tenha um melhor alcance dentro do processo de reabilitação. Nesse momento, falamos sobre esse processo em relação a conceito, utilização e alguns aspectos relacionados à prótese e à órtese. Nas próximas aulas, vamos detalhar mais sobre esse assunto. Bons estudos!